Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei que hora você está me assistindo, estudando comigo na videoaula, mas bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão vendo aí na imagem, nós estamos continuando, tá? O conteúdo sobre trovadorismo. Como nós já falamos, já sabemos, o primeiro movimento literário, tá? Que nós temos aqui de língua portuguesa de Portugal e que influencia na nossa cultura, tá? Depois vocês vão entender, porque como eu falei para vocês nas aulas anteriores, nós vamos ver várias e várias escolas literárias e essa é a primeira, tá? Até o terceiro ano nós vamos ver muitas. Então nós já falamos sobre a religião, contexto histórico, econômico, sobre o feudalismo, né, que tinha a vassalagem, né, que era os deveres do vassalo ao senhor suzerano, né, ao senhor feudal. Sempre vamos estudar um pouco do contexto histórico, da religião, da economia, para a gente entender, porque afeta assim, diretamente as produções literárias, tá? Falei isso com vocês já. Na videoconferência eu fiz um panorama geral, embora não tenha dado para falar da cantiga satírica, né? Das cantigas de maldizer e de escárnio, eu fiz um panorama geral sobre o trovadorismo e suas cantigas. E como na aula passada eu foquei em contexto histórico, religião, hoje eu vou focar nas cantigas, tá bom? Então vamos lá. E como vocês estão vendo, a gente sabe que no trovadorismo era, né, uma literatura falada, cantada, porque pouquíssimas pessoas, pouquíssimos nobres, tá, que sabia ler e escrever. Não era como hoje, né, que nós vamos para a escola desde cedo e tem acesso à educação. Nessa época não. Era só para os abastados e olha lá que nem todos. Então, acabou que a literatura, né, o divertimento começou a ocorrer pelos trovadores que faziam essas canções e os jograis que apresentavam, que é um exemplo de um jogral que apresentava as cantigas, até então no início em ambiente palaciano, né, ou seja, no palácio do rei. Aqui nós podemos imaginar que a rainha, que o rei, eles estão se divertindo, né, apreciando a cantiga, e podemos imaginar também que o palácio está cheio de pessoas que iriam lá para apreciar essas cantigas. Vale ressaltar também que essas cantigas elas foram ficando populares, então elas saíram aí das quatro paredes do palácio e depois elas começaram a ser recitadas em praças, locais públicos, tá bom? No decorrer do tempo. Vocês têm que imaginar que essa época aqui não é igual a nossa, né? Que a gente tem séries, filmes, TVs, tecnologia, ciência aí ao nosso favor, para o nosso divertimento. Nessa época não tinha nada disso, né? Então as cantigas aí foram uma das primeiras manifestações artísticas e de entretenimento nessa época, porque a gente está falando da idade medieval, não é mesmo? Então, primeiramente, vamos lá para as cantigas de amigo. Falei um pouquinho dela na videoconferência, mas volto aqui a afirmar, porque é uma forma de fixar e reforçar o que foi falado. Nós temos no trovadorismo a divisão em cantigas líricas e cantigas satíricas. Nas cantigas líricas nós temos a cantiga de amigo e a cantiga de amor. Nas cantigas satíricas nós temos as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer, tá? Então olha só, cantigas de amigo. Eram escritas sob o ponto de vista de um lírico feminino que chorava a ausência do amado. Então, como eu falei pra vocês, que um jogral apresentava, mas quem escrevia era o trovador, era um homem, correto? Então, todavia sempre foi o homem que escreveu as cantigas. Só que em especial nas cantigas de amigo, todas as cantigas tinham voz, né, voz lírica, voz do eu lírico feminino, tá bom? Então, uma das principais características que diferem aí é essa voz lírica feminina na cantiga de amigo. E quando fala cantiga de amigo, gente, a voz lírica, né, vai se referir a um amigo, mas na verdade é um amado. Pode ser um namorado, pode ser um pretendente, pode ser um marido, tá?
então ela está cantando para ele, lamentando a ausência dele. Então, olha só, o tema dessas cantigas normalmente comporta separação do namorado, que partiu em expedição militar e à espera de seu retorno, naquela época medieval. Vocês assistiram vários filmes, desenhos, que fazem alusão à época medieval. A gente sabe que tinha muitas batalhas, conquistas de terras, certo? Briga entre reinos. Então, muitas dessas cantigas eram para isso, certo? Elas faziam devoção e lamentavam essas cantigas. No caso, o geógrafo fazia, então elas ouviam, né, e lembravam do amado. Então, elas aprendiam essas cantigas. Romaria, lugares santos, onde a moça vai pedir por uma conquista amorosa, através da dança, as baladas que narram a ida da moça a algum baile. Olha, Romaria, lugares santos, como a gente viu na aula passada, nós vimos que aqui, nesse tempo do trovadorismo, a influência religiosa ela é muito grande, da Igreja Católica, da religião. Então, tem sim esse ligamento religioso, essa ligação religiosa aí nessas cantigas. Então, uma hora ou outra, além das cantigas de Santa Maria, né, que são devotadas à religião, nas cantigas de amigo mesmo, de amor, pode sim também recorrer a alguns elementos religiosos, ok? As baladas que narram a ida de uma moça a algum baile, uma historinha que contava por essa cantiga. O choro da amante à beira do mar, porque eles também usam muito retratação do ambiente campestre, do campo. As cantigas pegam esses componentes do campo, da natureza, e colocam nessas cantigas. As cantigas de fonte, que narram a ida da moça a uma fonte. Lembram da fonte dos desejos? Que a gente via nos filmes, nos desenhos, e muitos lugares também que nós vamos. Na Europa também tem muito, né? A fonte do amor, que você coloca um cadeado, amarra uma fitinha com o nome do seu amado. A fonte lá dos desejos, que você joga moeda. Então aqui nas cantigas já começou a falar disso, né? Que ela ia à fonte cantar, né? E lamentar a falta do amado. Tem isso. Onde ela reencontra o namorado com perda ou não da virgindade. Então, assim, tem também um pouco dessa relação amorosa, né? Mais íntima, tá? Nessas cantigas. Então, pode sim ter influência disso. Aí que tem, né? A amada e o amigo, que na verdade é amado também, tá? Pode falar amado, amigo, que é o suposto namorado ou marido dela. Eu dei exemplo, né, dessa cantiga. Como eu falei pra vocês, é um galego português. Então, assim, olha só, se sabedes, ai Deus, e ué, vosso amigo. Podemos ver que não é um português de Portugal que a gente acostuma a ver e ouvir, porque esse galego português já morreu, né? Nessa época se falava, escrevia ele, mas hoje em dia não existe mais. E aqui está a tradução, né? Que é Flores do Verde Pinheiro, sabendo notícia do meu amigo, como eu falei pra vocês. É a mulher, né? Fazendo perguntas, pode ser um elemento da natureza, né? Dialogando com elementos da natureza ou de algum outro ser, lamentando e se perguntando como está o seu amado, tá bom? E falando que tá com saudade. É isso. Depois nós vamos estudar direitinho elas. Assim, ver uma de cada, por exemplo. As cantigas de amor. Então, temos as cantigas de amor, certo? A de amigo, a gente sabe que é o lírico feminino, embora seja escrito por um homem, e vai sempre lamentar a ausência do amado, do amigo, certo? Que está distante. Já nas cantigas de amor, temos sim o lírico masculino, tá? A voz do poema é masculino. E aqui vai ser em total devoção à mulher, total devoção à amada, que muitas das vezes é denominada senhora. Por que senhora, professora? É porque aqui está muito ligada ao sistema de vassalagem amorosa. Lembra que nós explicamos aqui sobre o sistema feudal, que temos o senhor? Como aqui o vassalo, né, o servo, ele está aqui para servir, devotar fidelidade ao seu senhor. Na cantiga de amor, a gente também vai ter esse mesmo processo, só que
o senhor, né, quem escreve, o homem, o servo, quer dizer, o servo, o homem que escreve, em devoção total, em fidelidade, admiração à senhora, a senhora do coração dele, a senhora da vida dele, tá? Então é a vassalagem amorosa. Então é total devoção, voz do lírico masculino, e dedica sempre a alguma mulher. Os jograis levaram as cantigas a toda a Europa e chegaram à região de Provença, no sul da França. Quando falar também, eu falei na aula passada, falar cantiga provençal, maneira provençal, é que se refere a essa região do sul da França, tá bom? Então também pegou esse nome. Onde o estilo poético foi adaptado à língua local e sofreu alterações estruturais, como se poderia observar mais tarde nas obras do rei Dom Diniz. O rei Dom Diniz é um rei que também escreveu essas cantigas. A poética trovadoresca sofreu ainda mudanças da temática e foi impregnada pelo ideal do amor cortês. A gente vai entender esse amor cortês. Olha só, amor cortês também é chamado de coita de amor, também que coita significa encontro. Encontro também significa, assim, servidão, sofrimento, tá? Por esse amor, que de uma certa forma é inacessível. O eu lírico apresenta-se como o vassalo amoroso de uma mulher casada, como eu falei, a vassalagem amorosa. Ele é servo dessa senhora, dessa mulher, né? Amorosamente. Já que na Provença a mulher solteira não tinha o mesmo valor social das casadas. Por quê, meninas? É porque, assim, não que a mulher solteira não valesse nada. É porque nesse tempo aqui, na França, nesse local da França, as mulheres casadas, quando se casavam, elas também tinham direito de posse a tudo que o marido também tinha. De certa forma, ela era valorizada naquela região, né? Coisa que estava muito à frente do tempo, né? Na Idade Média. Mas aqui elas tinham esse valor, sim. Neste amor de vassalagem, a dama era apresentada com as seguintes características. Ela é o supremo bem, aqui o trovador, né, o servo, então, raramente tem direito de alcançar. É conjunto de beleza, virtude, paciência, fidelidade, esperança, honra e discrição. Então tem em mente, cantiga de amor, a mulher é tudo de bom, todas as qualidades divinas, virtuosas, a mulher tem. E o homem está para, de certa forma, endeusar, servir essa mulher, porque ela é tudo de bom, certo? Ela é muito linda, tem todas as qualidades que uma pessoa boa pode ter. E por que raramente tem o direito de alcançar? Como eu falei pra vocês, uma hora é uma história, uma cantiga em que o cara, ele é muito pobre, ele é um plebeu e ela é da alta nobreza, então não aceitava casamento assim, né? Não podia, porque não tinha essa ascensão social, né? Como eu falei lá no sistema feudal. Ou ela poderia ser casada, e como ela era muito bonita, muito boa, as pessoas, né? Os homens mesmo, achavam ali que ela tinha muita virtude e acabavam se apaixonando. É nesse sentido. Então, por isso que era bem inacessível esse tipo de amor. A discrição é a condição essencial para a dama homenageada na cantiga de amor. É este sentimento que faz o poeta atribuir-lhe um falso nome a fim de evitar as maledicências em torno da reputação da dama. Por que reputação? Porque, por exemplo, ela pode nem imaginar que o trovador ou o senhor que pediu para fazer a canção gostasse, admirasse, talvez ela não tinha nenhuma ligação com ele. Então não fazia sentido colocar o nome da mulher, porque todo mundo ia imaginar que ela estaria adulterando, né? Traindo o marido com esse senhor. Então não, era uma forma de homenagear, mas de uma forma velada. Ela poderia até descobrir, mas tudo certinho. E também pela condição religiosa, né? Porque, sabe, até hoje, né, na religião, em várias religiões, o adultério é pecado, e aqui, como a Igreja Católica ditava as regras, né, não podia nunca, até solteira, né, fazer esse tipo de declaração toda amorosa, assim, então não podia. Então tinha a descrição, né, a ocultação desse nome, dessa pessoa. Aí temos esses termos, viu, meninos? Coita, que é esse amor interrompido, esse amor platônico. O que é aquele amor platônico? Sabe aquele crush que você ama, assim, ó, que acha lindo, que acha linda, e que tem todas as qualidades, você sabe qual amor é possível, por exemplo, um ator, um cantor, uma atriz, uma blogueira, um blogueiro. Então, é um tipo de amor platônico, né? Porque de certa forma você pode nunca chegar a vê-lo, a conhecê-lo e não ter nada, né? Então, amor platônico é isso, e aqui também era isso, era um amor inacessível, e acabava sendo de sinônimo de sofrimento. Temos a vassalagem amorosa, que a mulher é tratada como senhora, que eu falei pra vocês,
e o homem seria uma espécie de servo do seu amor, né? Então toda a servidão do amor para ela. Temos a mesura também. Se alguma vestibular você vê, eu não uso tanto, mas mesura é o ato de esconder o nome lá da mulher amada. E dessa forma o sofrimento também, né? Esconder de quem, por quem essa pessoa sofria. Temos aí a fotinha que eu deixei pra vocês, né? Do casalzinho aí. Então, aqui tem uma cantiga, depois nós vamos ver direitinho, tá? Mas aqui fala: pois Deus quis fazer minha senhora porque é minha amada, né? Meu tudo. De tal modo quando a fez, que a fez conhecedora de todo bem de muito grande valor. E além de tudo isso, é muito sociável quando deve. Também deu-lhe bom senso e desde então lhe fez pouco bem, impedindo que nenhuma outra fosse igual a ela. Assim, muito respeitoso e muito de querer agradar a pessoa, né? De agradecer a pessoa pelas suas qualidades. É um exemplo de cantiga de amor. Enfim, temos as cantigas satíricas. Nas cantigas satíricas, né, nessa modalidade, nós temos as cantigas de escárnio e maldizer. É bem tranquilinha, porque eles também não só ficavam elogiando e falando bem das pessoas, eles também falavam mal. Muitas vezes, como se diz, eles eram diretos, né, para satirizar alguém, para humilhar alguém. Então tinha essas cantigas. As cantigas até elas ficaram bem no campo assim popular, não foi muito de ambiente palaciano. Então olha só, as cantigas de escárnio e maldizer eram escritas com o objetivo de satirizar a sociedade medieval. O que é sátiro, né? Por meio de paródias, por meio de trocadilhos, né, que você faz por meio de piadas, você faz esses trocadilhos para falar mal, para criticar, seja uma sociedade, seja um sistema político, seja uma pessoa, seja a ação de alguém, é isso, tá? Então, era escrito com o objetivo de satirizar a sociedade medieval. No primeiro tipo, fazia referência indireta à pessoa satirizada, né, que é a cantiga de escárnio. A de escárnio, gente, a cantiga de escárnio não citava o nome das pessoas, era de uma forma indireta. Já a cantiga de maldizer, sim, atacava explicitamente, por exemplo, maljograis, ou seja, pessoas que não cantavam, não apresentavam muito bem essas cantigas, então eles falavam mal deles. Os cavaleiros fracos, os cavaleiros que iriam lutar e perdiam batalhas, ou que eram covardes, então eles faziam cantiga para falar mal deles, de forma direta. E as esposas e fazem a denúncia dos possíveis casos amorosos. Então, assim, se soubesse de traição e tudo, né, e quisesse fazer uma cantiga sobre isso, eles iam fazer a cantiga de maldizer, falando quem que era e expondo todo o caso. Olha só. De acordo com o manuscrito arquivado da Biblioteca de Lisboa, as cantigas de maldizer são aquelas que os trovadores fazem querendo dizer mal de alguém e o fazem por palavras cobertas. Então, a gente vai entender por quê. Aqui temos, né, a cantiga de maldizer, a pessoa tá cantando, né, fazendo a cantiga e apontando quem é, certo? É você mesmo e tal, e rindo, né? As pessoas riem. Coisa feia, né? E aqui fala da pessoa, só que assim, fica todo mundo. Alguém pode até saber que é pra ela, que é pra fulano, pra ciclano. Só que é de uma forma indireta, né? Palavras veladas e tal. Exemplo. Ai, dona feia, foste vos queixar, porque nunca vos louvo em meu trovar. Mas agora quero fazer um cantar, em que vos louvarei para sempre, e vede como vos quero louvar, dona feia, velha e maluca. Aí tinha todo um conjunto de estrofes, né, como fala, gente? De ritmo. E aí ia falar pra essa dona feia, né, que com certeza foi uma mulher que reclamou que não tinha nenhuma cantiga pra ela. E aí o cara falou, então, nossa, que é uma cantiga, eu vou fazer. E fez essa cantiga que não ficou muito legal, né? Então é isso. Esse aqui é um exemplo. Essa é de escárnio, né? Porque não chegou a falar o nome dessa pessoa. É cantiga de escárnio. E então, com isso tudo, chega a decadência da poesia trovadoresca, tá? O trovadorismo, então, ele desenvolveu fortemente durante os séculos XII e XIII. A partir do século XIV já, a música começou a ser separada da poesia, porque aqui a gente vê que poesia e música, né, tudo cantado. Mas aí no século XIV em diante foi se separando e os jograis começaram a desaparecer. Então a poesia passava então a ser escrita apenas para a leitura, sem execução musical. Então a partir do momento que tem só escrita, né, literária,
fora de música, então houve esse rompimento aí de cantigas, né? Não há como mais ter cantiga trovadoresca. Então é um dos motivos para essa decadência da poesia trovadoresca. É isso, meninos. Espero ter entendido. Qualquer dúvida é só me procurar.